Você já se perguntou por que, mesmo fazendo todos os pedidos, afirmações e visualizações da lei da atração, muitas vezes os resultados não aparecem? Já sentiu que quanto mais você fala, pede, insiste, menos as coisas fluem? Há um segredo ancestral que nunca te contaram, escondido não em palavras, mas no espaço entre elas. E esse segredo tem um nome simples, mas poderoso: silêncio. Não o silêncio forçado de quem cala por medo. Não o silêncio de quem se isola para fugir do mundo. Mas o silêncio espiritual. Aquele que nasce do centro da alma. O mesmo que ecoava nos desertos onde os mestres se retiravam. O mesmo silêncio que precede os milagres. O mesmo que se instala quando você, finalmente, para de lutar e começa a escutar. Vivemos num mundo que nos vicia no ruído. A mente foi treinada para correr, competir, gritar, querer. Fomos ensinados que precisamos manifestar através do pensamento constante, da repetição sem fim de frases e de comandos mentais. Mas o universo, o verdadeiro campo da criação, não se move por gritos. Ele responde à vibração silenciosa da tua essência. Sim, o universo escuta, mas ele escuta o que você é, não o que você diz. Ele capta sua frequência emocional, não suas palavras. E a única forma de alinhar sua essência com aquilo que você deseja é através do silêncio interior. Aquele estado onde os pensamentos cessam, o ego se desfaz e tudo que sobra é a pura presença divina dentro de você. Existe uma linguagem que não pode ser falada, só sentida. Uma conexão que não precisa de palavras, apenas de entrega. Quando você entra em estado de silêncio profundo, você se alinha com o campo quântico da criação. Esse campo não entende português, nem inglês. Ele entende emoção vibracional. E nada vibra mais alto do que a paz silenciosa de uma alma que confia. A confiança silenciosa é mais poderosa do que 1000 afirmações gritadas. Quando você para de repetir e começa a sentir, o universo responde. Quando você sai do controle e entra no silêncio, o fluxo começa. Porque o universo nunca foi surdo aos seus pedidos, ele apenas esperava que você se calasse para escutar a resposta. Os grandes mestres sempre souberam disso. Jesus foi ao deserto. Buda sentou sob a figueira. Moisés subiu a montanha. Todos se retiraram. Todos buscaram o vazio. Porque no vazio, o espírito se preenche. O retiro interior não é luxo, nem fuga. É necessidade da alma. É ali, longe do barulho do mundo, que a sua verdadeira frequência se revela. Hoje, você é convidado a dar um passo além. Não apenas desejar, mas silenciar. Não apenas visualizar, mas se recolher. Criar seu próprio retiro interior. Mesmo que seja 10 minutos por dia. Desligar tudo. Fechar os olhos. E mergulhar nesse campo silencioso onde os milagres acontecem. Não é preciso fugir para as montanhas. O templo está dentro de você. A montanha é o seu próprio ser. O deserto é o seu silêncio interior. E é ali, na profundidade silenciosa da sua alma, que você vai encontrar a resposta para tudo. Porque quando o mundo se cala dentro de você, o universo inteiro começa a falar. Muitos acreditam que para atrair, é preciso falar alto. Repetir afirmações incansavelmente. Encher a mente com imagens, palavras, comandos. Mas poucos entendem que a verdadeira arte de atrair começa quando você silencia completamente. Porque não é a força das palavras que move o universo, é a sutileza da vibração por trás delas. A mente barulhenta bloqueia a frequência do que você deseja. Ela duvida, ela questiona, ela exige provas. Mas a alma em silêncio já sabe. Já confia. Já recebe. O silêncio espiritual não é apenas a ausência do som, é a reverência da alma ao poder divino que age quando o ego se retira. Nesse estado, não há ansiedade, não há urgência, não há luta. Só há entrega. Só há o agora. E é nesse agora silencioso que tudo começa a se alinhar. A cura que você tanto pediu começa a emergir. O amor que você buscou começa a se aproximar. O dinheiro que você desejava começa a se manifestar. Porque você deixou de ser um pedinte, e passou a ser um receptáculo divino. Há uma diferença energética profunda entre eu quero e eu sou. O eu quero vibra carência. O eu sou vibra posse, confiança, certeza. E é no silêncio que você passa dessa transição. Você para de querer e começa a encarnar. No silêncio, você não fala eu quero ser próspero. Você se torna prosperidade. Não diz eu quero ser amado. Você se torna o amor. Você deixa de vibrar como quem busca, e passa a vibrar como quem já encontrou. O campo quântico responde com perfeição à sua identidade vibracional.
Ele não te dá o que você quer. Ele te dá o que você é. E só no retiro interior você consegue limpar todos os ruídos da mente que te dizem que você ainda não é suficiente, que ainda falta algo, que ainda é preciso fazer mais. A prática espiritual do silêncio te devolve a verdade original. Você já é. Você já é abundância. Você já é amor. Você já é conexão. Só precisava se lembrar. Só precisava silenciar o barulho do mundo para escutar a voz da alma. Imagine, por um instante, que tudo o que você deseja está à sua volta. Agora mesmo. Mas você está cego pelo excesso de estímulo. Está surdo pela gritaria interna. Está bloqueado porque nunca aprendeu a parar. A mente moderna corre, planeja, exige. Mas a alma grita em silêncio. Ela não precisa de argumentos. Ela não quer explicações. Ela só quer espaço. Espaço para sentir. Para vibrar. Para se alinhar ao fluxo universal. E esse espaço só é criado quando você silencia. O retiro interior é isso, um espaço de escuta profunda, onde você sai da frente e o divino age. Onde a mente para de controlar e o coração começa a guiar. Onde você percebe que o milagre não vem de fora, ele nasce dentro. Quantas vezes você já leu sobre a lei da atração, assistiu vídeos, fez exercícios, mas ainda assim sentiu que algo faltava? A resposta é simples e dolorosa: você estava tentando demais. Você estava se esforçando para criar o que só pode surgir com naturalidade. O esforço é do ego. A criação é da alma. E a alma só cria quando está em paz. É no silêncio que tudo que você aprendeu sobre a lei da atração se torna real. Não mais teoria. Não mais técnica. Mas vivência. Porque no silêncio, você sente. E no sentir, você manifesta. Você não precisa mais visualizar aquilo que deseja. Porque você se tornou aquilo. Você vibra como aquilo. E, então, o universo apenas espelha. É aqui que a jornada espiritual se funde com a manifestação consciente. Porque quando você entra no silêncio verdadeiro, você para de buscar o ter. Você começa a buscar o ser. E o paradoxo divino acontece: quando você se esquece de querer, tudo vem até você. Você já não está mais no nível da mente que pede, mas no nível do espírito que acolhe. Não precisa mais gritar ao universo. Você é o universo. Não precisa mais repetir mantras mecanicamente. Você é o próprio mantra vivo. E nesse estado, você não atrai mais por desejo. Atrai por coerência. Porque o que você emite, volta. E o silêncio faz com que você emita a frequência mais elevada de todas, a frequência da presença consciente. O som que muda a sua vida não é aquele que você escuta com os ouvidos. É aquele que você sente no coração. É o som silencioso da alma conectada. Da mente rendida. Do ser desperto. Esse som não precisa de palavras. Ele só precisa de espaço. E você pode criar esse espaço hoje. Basta parar. Respirar. Fechar os olhos. E escutar o que o silêncio tem a dizer. Você se surpreenderá ao perceber que, em poucos minutos, o que você tanto procurava começa a se aproximar. Porque você saiu do controle. E entregou. E no momento em que você entrega, o universo inteiro conspira a seu favor. Há um momento na vida espiritual em que tudo muda. Não é quando você descobre uma nova técnica, nem quando domina mais um exercício mental. É quando, pela primeira vez, você encontra o verdadeiro silêncio. Aquele que não vem da ausência de ruído externo, mas da ausência de necessidade interna. Nesse momento, não é o mundo que muda, é você que muda de mundo. Você sai da realidade fragmentada do ego, cheia de desejos ansiosos e cobranças interiores, e entra no fluxo da fonte. Você para de correr atrás da vida que quer, e passa a caminhar com ela. É uma inversão completa da lógica moderna. Não se trata mais de conquistar, mas de permitir. Não se trata mais de fazer, mas de ser. E o silêncio espiritual é a ponte para essa nova realidade. Imagine agora que sua mente seja um templo. Cheio de vozes, imagens, ruídos, comparações. O altar está coberto de poeira. A luz divina tenta entrar, mas encontra janelas fechadas. Agora imagine que, por um instante, você fecha os olhos, respira fundo, e começa a esvaziar esse templo. Um pensamento por vez. Uma emoção por vez. Um julgamento por vez. E então, quando tudo está em paz, algo acontece. A luz entra. O altar se revela. E ali, no mais profundo de si, você percebe que sempre houve uma presença sagrada esperando que você voltasse para casa. Esse é o propósito do retiro interior. Limpar o templo sagrado da sua consciência, para que você possa co-criar com o divino.
A lei da atração não é um truque mental, é um acordo energético. E esse acordo só se cumpre quando você está puro de intenções confusas, de ansiedade, de medo, de ruído. O silêncio limpa. E o que está limpo, recebe. Se você pudesse ouvir sua alma neste momento, talvez ela dissesse: eu sempre estive aqui. Ela não se foi. Não se perdeu. Apenas foi abafada por pensamentos demais, pressa demais, urgência demais. Mas quando você silencia, mesmo que seja por alguns minutos por dia, você a reencontra. E nesse reencontro, você se realinha com o fluxo natural da vida. A abundância volta a circular. A inspiração retorna. O amor reaparece. Não porque você fez mais, mas porque você fez menos com a mente e mais com o espírito. Você começa a entender que o milagre não acontece quando você se esforça, ele acontece quando você se rende. Toda manifestação verdadeira nasce do vazio. Assim como a semente precisa do escuro da terra para germinar, o seu desejo precisa do solo fértil do silêncio interior. Quando você silencia, você prepara esse solo. E tudo que você plantou com fé, amor e intenção, começa a florescer. Você não precisa correr mais. Não precisa lutar mais. O que é seu já está vindo. E o silêncio não é o tempo da espera, é o tempo da gestação vibracional. É ali que o universo trabalha em seu favor, sem que você veja, sem que você controle, sem que você entenda. Mas é nesse invisível que tudo se constrói. Pessoas que emanam presença silenciosa têm um magnetismo natural. Elas não precisam provar nada, convencer ninguém, dominar o ambiente. Elas apenas são. E por serem inteiras, tranquilas, profundas, elas atraem tudo que está alinhado com essa mesma frequência. Você também pode se tornar essa presença. Não se trata de se esconder do mundo, mas de habitar o seu centro mais profundo. Não se trata de fugir da realidade, mas de mergulhar na sua essência. O silêncio não é isolamento, é reconexão. E quanto mais conectado você está consigo mesmo, mais conectado você está com o universo. A lei da atração não responde ao barulho da dúvida. Ela responde à clareza silenciosa da certeza interior. Tudo o que você deseja já existe. Tudo o que você sonha já está a caminho. Mas o universo não pode te entregar o que você ainda não está pronto para receber. E a preparação não acontece na agitação, acontece na quietude. É no silêncio espiritual que você alinha corpo, mente e alma. É no retiro interior que você solta o controle e ativa a verdadeira confiança. É nesse espaço que você para de criar com a força, e começa a criar com a presença. Silencie agora. Feche os olhos. Respire. Sinta. Permita. Porque é nesse estado que o invisível começa a se tornar realidade. Há momentos em que tudo parece dar errado. Você tenta, insiste, mentaliza, repete frases, mas os resultados não chegam. A ansiedade cresce. A dúvida corrói. A fé se abala. É nesse ponto que muitos desistem, sem perceber que estão mais perto do que nunca de uma virada espiritual. O que a maioria não entende é que o universo é sábio. Ele não responde ao seu esforço mental, ele responde ao seu estado de espírito. E quando sua alma está cansada, é porque ela está pedindo algo que a mente não quer oferecer. Pausa. Pausar não é perder tempo. É recuperar potência. É quando você para de correr, que começa a perceber o quanto estava correndo no sentido errado. É quando você se cala, que começa a ouvir o que o universo já estava tentando te dizer há muito tempo. E é nesse silêncio, profundo, honesto, rendido, que tudo muda. Poucas coisas são tão poderosas quanto o ato de se retirar. Retirar-se do barulho, da cobrança, das expectativas alheias, das próprias exigências internas. O retiro não é abandono do mundo, é retorno à essência. E a essência é silenciosa. Quando você decide silenciar, mesmo que por um curto período, você cria um portal. Um canal entre o visível e o invisível. Você envia uma mensagem clara ao universo: estou pronto para escutar. Estou pronto para sentir. Estou pronto para receber. Nesse momento, sua vibração muda completamente. Não há mais resistência. Não há mais bloqueios. O campo energético ao seu redor se abre. Sua alma se alinha com o fluxo natural da existência. E tudo que antes parecia estagnado começa a se mover com leveza. A lei da atração não exige esforço. Ela exige coerência vibracional. E o silêncio espiritual é o atalho mais direto para essa coerência. Muitas vezes, esperamos que a vida nos grite respostas. Queremos sinais, milagres, confirmações visíveis. Mas o sagrado não precisa gritar. Porque o divino habita na suavidade.
Ele fala através do sopro da intuição, da sincronicidade leve, do silêncio profundo. E só escuta quem silencia. Quando você fecha os olhos e silencia a mente, você finalmente escuta aquilo que já estava sendo sussurrado. Aquilo que os gritos do medo abafaram. Aquilo que o ruído da pressa escondeu. É nesse momento que a verdade se revela. Que as dúvidas se dissolvem. Que o medo perde a força. Porque no silêncio, Deus se manifesta com clareza. A maior parte das pessoas quer atrair, mas não sabe soltar. Elas pedem, mas continuam carregando o peso da dúvida. Repetem afirmações, mas não se rendem. Tentam controlar o processo, e com isso, bloqueiam o fluxo. O silêncio ensina o oposto, a arte de confiar sem ver. Quando você se entrega ao silêncio espiritual, você deixa de querer controlar o como. Você apenas vibra a frequência do já é. Você não busca mais o caminho, você se torna o caminho. E a lei da atração começa a trabalhar por você, em vez de contra você. É como se, ao silenciar, você dissesse ao universo: eu confio. Faça a sua parte. E então, milagres começam a acontecer. O maior poder da existência é o vazio fértil. O espaço entre um pensamento e outro. A pausa entre um suspiro e outro. O nada que antecede o tudo. E você pode se tornar esse espaço. Quando silencia, você se desfaz das definições limitantes sobre si mesmo. Você deixa de ser alguém tentando manifestar algo e passa a ser o campo que manifesta tudo. Você não é mais um buscador, é a própria resposta. Nesse vazio silencioso, você é livre. Livre das crenças que te aprisionam. Livre da ansiedade que te limita. Livre das expectativas que te frustram. E essa liberdade atrai. Ela atrai oportunidades, pessoas, caminhos, intuições. Porque tudo que é verdadeiro vibra na mesma frequência da liberdade interior. Silenciar não é o fim. É o começo. Parar não é desistir. É alinhar. Calar não é se render. É confiar. O universo inteiro está pronto para conspirar a seu favor. Mas ele só pode agir quando você sai do caminho. E sair do caminho é um ato de fé. Um gesto de entrega. Um mergulho no invisível. Silencie agora. Pare de tentar entender. Pare de controlar. Pare de insistir. Apenas pare. E permita-se ser envolvido por essa presença que tudo sabe, tudo cuida, tudo manifesta. Porque no momento em que você silencia, o divino age. A manifestação silenciosa, o segredo dos que alinham espírito e universo. Você já percebeu como as manifestações mais profundas da vida acontecem em silêncio? O amor verdadeiro chega de mansinho. A cura interior acontece sem alarde. O despertar espiritual não grita, ele sussurra. E é por isso que os grandes mestres sempre disseram: o reino de Deus está dentro de vós. Não está no barulho externo. Não está nas promessas exageradas. Não está nas fórmulas prontas. Está no silêncio sagrado do seu ser. Aqueles que entendem esse segredo não precisam correr. Não precisam se provar. Não precisam forçar nada. Porque sabem que a manifestação é uma consequência natural de um espírito alinhado, centrado e em paz. E essa paz só nasce no silêncio. É por isso que o silêncio não é vazio, ele é cheio de presença. A reprogramação da alma começa quando a mente se cala. Você pode repetir mantras 1000 vezes. Pode afirmar suas metas toda manhã. Pode mentalizar riquezas, amores, oportunidades. Mas se sua mente continuar ocupada, acelerada, tensa, a vibração continuará desalinhada. O universo não escuta o que você diz. Ele escuta o que você emana. E a sua frequência real não é o que está no discurso, mas o que está na sua presença silenciosa. O que você sente quando ninguém está olhando. O que vibra no seu campo energético quando você está em paz. Por isso, o retiro interior é mais do que uma prática. É uma reiniciação espiritual. Um processo profundo onde você esvazia o ego e permite que a alma assuma o controle. E nesse estado, tudo flui. Tudo chega. Tudo se revela. A mente dirá que falta esforço. Mas a alma sussurra: falta espaço. Espaço para que o novo entre. Espaço para que a abundância se manifeste. Espaço para que o amor floresça. Espaço para que o espírito fale. O silêncio é esse espaço. E quanto mais você o cultiva, mais sua vida se torna um campo fértil onde a lei da atração atua sem interferências. Porque quando a mente se aquieta, o universo age com precisão cirúrgica. Você não é apenas alguém que deseja coisas. Você é um canal da fonte criadora. Você não precisa mais atrair do lado de fora, você pode emanar de dentro.
Tudo o que é verdadeiro virá até você porque você se tornou um com a sua essência. Nesse novo estado de ser, você não pensa como manifestar. Você vibra o que já é. Você não força o caminho. Você caminha com leveza porque sabe que está sendo guiado. Você não teme a escassez, porque sua abundância vem do silêncio que criou o espaço para o divino operar. Quando o silêncio se torna um estilo de vida, a manifestação se torna constante. Você não precisa de retiros longos ou viagens solitárias para viver essa transformação. Você só precisa de momentos sagrados diários de conexão com o seu interior. 3 minutos em silêncio. 10 minutos com o coração aberto. Uma respiração profunda feita com alma. Esses pequenos rituais silenciosos são portais de manifestação. Eles reorganizam sua vibração. Reprogramam seu inconsciente. Acalmam seu sistema nervoso. E reativam o seu alinhamento com a fonte. Com o tempo, esses momentos se tornam sua base. E você começa a perceber, quanto mais silêncio você cultiva, mais milagres acontecem. Você buscou respostas em livros, cursos, vídeos, gurus. Você correu atrás de técnicas, estratégias, segredos. Mas o que sua alma sempre quis, era silêncio. Porque é no silêncio que Deus fala. É no silêncio que o universo responde. É no silêncio que sua frequência se eleva. É no silêncio que tudo se alinha. A lei da atração não precisa ser forçada. Ela precisa ser sentida. E o sentimento mais poderoso que você pode cultivar é: eu sou o templo. Eu sou o canal. Eu sou o espaço onde o milagre acontece. Então, silencie agora. Não como fuga, mas como reencontro. Não como ausência, mas como presença. E a cada silêncio sagrado, lembre-se: você não está sozinho. Você está conectado. Você está pronto. Porque o universo inteiro começa a se mover quando você finalmente para. Se esse conteúdo tocou sua alma, inscreva-se agora no canal Buda Moderno. Aqui, o silêncio ganha voz, a espiritualidade encontra direção, e a lei da atração se transforma em um caminho real de luz.